Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João Maria Vianney, o cura de Ars. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Aristarco de Tessalônica, que foi discípulo do apóstolo São Paulo, fiel companheiro nas suas viagens e também seu companheiro de prisão em Roma. Em Roma, junto à Via Tiburtina, os santos Justino e Crescenciano, mártires. Morte no ano 258. Em Tárcia, na Bitínia, atualmente na Turquia, Santo Eleutério, mártir. Morte no século IV. Na antiga Pérsia, Santa Ia, mártir no tempo do rei Sapor II. Morte no ano 362. Em Tours, na Neustria, na odierna França, a comemoração de Santo Eufrônio, bispo, que tomou parte em vários concílios, reconstruiu muitas igrejas na cidade, fundou paróquias em todo o território e promoveu diligentemente a veneração à Santa Cruz. Morte no ano 573. Na floresta de Panaia, perto de Catanzaro, na Calábria, região da Itália, Santo Onofre, eremita, insigne pela sua vida de jejuns e austeridade. Morte no ano 995. Em Split, na Dalmácia, na atual Croácia, São Rainério, bispo e mártir, que, depois de ter sido monge, por defender os direitos da Igreja suportou numerosos tormentos na sede de Cagli e depois morreu apedrejado em Split. Morte no ano 1180. Em Bolonha, na Emília-Romanha, região da Itália, a beata Cecília, virgem, que recebeu o hábito monacal das mãos de São Domingos, de cuja vida e espiritualidade foi fidelíssima testemunha. Morte no ano 1290. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Orne, mártir, monge na cartucha desta cidade, sempre fiel à observância da regra, que suportou um longo cativeiro no reinado de Henrique VIII e, submetido finalmente ao suplício no patíbulo de Tibur, partiu desta vida e tomou lugar à direita de Cristo. Morte no ano 1540. Em Montreal, no Quebec, província do Canadá, o beato Frederico Jansone,
presbítero da Ordem dos Frades Menores, que difundiu muito as peregrinações à Terra Santa para progredir na fé. Morte no ano 1916. Em Madrid, na Espanha, o beato Gonçalo Gonçalo, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, durante a perseguição contra a religião, confirmou com o seu sangue a sua fé em Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, os beatos mártires José Batalla Parramon, presbítero, José Rabasa Bentanage e Gil Rodício, religiosos da Sociedade Salesiana, que na mesma perseguição, vencendo o bom combate da fé, alcançaram a vida eterna. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Henrique Christophic, presbítero e mártir, que, durante a guerra, deportado da Polônia para um cárcere estrangeiro por causa da sua fé cristã, com numerosos suplícios consumou o seu martírio. Morte no ano 1942. Vida de história de São João Maria Vianney. João Maria Batista Vianney nasceu no dia 8 de maio de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria, foi o quarto de 7 irmãos. Desde a infância manifestou seu espírito de piedade. Gostava da oração e de ir à igreja. Vivia dizendo que queria ser padre. Teve que trabalhar duro no campo até a juventude, para ajudar a sustentar a família. Somente quando ele estava na adolescência é que foi aberta uma escola em sua aldeia e ele pôde, então, ser alfabetizado e aprender a língua francesa, pois falava apenas o dialeto local. Mesmo assim, estudou apenas 2 anos. Dificuldades. Quando o jovem João Maria Vianney manifestou seu desejo de se tornar padre, encontrou grande oposição por parte de seu pai. Somente com a ajuda do pároco que atendia sua aldeia é que ele conseguiu. Já tinha 20 anos quando ingressou no seminário de École. No seminário, o jovem João Maria Vianney encontrou mais dificuldades ainda por causa de sua pouquíssima instrução. Os superiores e professores do seminário o consideravam-no um camponês chucro e sem inteligência suficiente para conseguir completar os estudos. Por outro lado, Vianney era um belo exemplo de caridade, obediência, vida de oração e fé. Ordenação. João Maria Vianney só chegou até o fim de seus estudos por causa de seu exemplo de caridade e santidade dentro do seminário, pois, faltava-lhe os dotes da inteligência e do raciocínio lógico para a filosofia e teologia. Não lhe faltava, porém, a sabedoria que vem do céu. Por isso, a despeito de sua deficiência, ele foi ordenado padre em 1815. Recebeu, porém, um impedimento grave e não poderia exercer o sacramento da confissão. Seus superiores julgavam que ele não teria a capacidade de orientar e dirigir a vida espiritual dos fiéis. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores confessores de toda a história da Igreja. Recolhimento. Padre João Maria Vianney permaneceu ainda 3 anos no seminário de École. Agora, porém, estava sob a direção de um abade chamado Maley. Este percebeu que Padre Vianney era um homem de oração profunda, especial, portador de carismas e de santidade. Por isso, depois de 3 anos convivendo com o abade Maley, este conseguiu a liberação necessária para que Padre João Maria Vianney pudesse exercer seu ministério sacerdotal plenamente, inclusive como confessor. Cura de Ars. Tão logo conseguiu sua liberação, Padre João Maria Vianney foi designado vigário do vilarejo chamado Ars-sur-Formas, mais conhecido como Ars. Todos os padres se esquivavam desta paróquia por vários motivos. Primeiro, porque ela possuía apenas 230 habitantes. Segundo, porque todos ali eram assumidamente não praticantes e famosos por sua violência. Ars era um vilarejo onde as tabernas viviam abarrotadas e a igreja estava sempre vazia. Brigas, roubos, rixas antigas e até assassinatos eram comuns por ali. Padre João Maria Vianney, porém, aceitou a missão na obediência e foi para lá. Por isso, passou a ser chamado de o cura de Ars, expressão que significa cura de Ars.
A palavra cura, no português arcaico, significa padre ou vigário. Portanto, cura de Ars significa vigário de Ars. Chegada profética. Padre João Maria Vianney chegou em Ars em 1818. Estava só, numa pequena carroça que levava apenas alguns pertences e livros. Sem saber o caminho exato, viu um menino pastor e pediu ajuda. O menino levou-o até a entrada de Ars. Então, Padre João lhe agradeceu dizendo: Tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, na entrada da cidade, foi construído um monumento que lembra este belo encontro. Situação invertida. 13 anos após a chegada do Padre João Maria Vianney, a situação em Ars era completamente outra. A igreja estava sempre cheia e as tabernas vazias. A violência cessara, as rixas acabaram, a bebedeira e a consequente violência se tornaram coisa do passado. A postura de homem de oração, caridoso, profeta e também severo quando era preciso, transformaram a triste realidade de Ars. O vilarejo, então, começou a ficar famoso por causa do Padre Santo que vivia ali. O maior confessor da história. O povo começou a perceber que confessar-se com o cura de Ars, além do sacramento da confissão que, por si só, é uma graça infinita, era também um momento de discernimento de vida, de orientação, de verdadeira transformação. As orientações dadas pelo Padre João nas confissões eram verdadeiras dádivas vindas do céu para curar os corações feridos, restabelecer a esperança, o amor e a confiança em Deus. Aquele tinha sido impedido de administrar o sacramento da confissão, tornará-se o maior confessor da história. Diariamente, filas enormes se formavam diante do confessionário da igreja e o Padre João passava horas a fio atendendo a todos, muitas vezes, sem comer. Por muitas e muitas vezes, passou dias inteiros sentado no confessionário atendendo os corações aflitos em busca de orientação e libertação. E todos saiam transformados daquele confessionário. A Europa em Ars. A fama dos dons e da santidade do cura de Ars se espalhou pela Europa. Por isso, muitos viajavam de longe para Ars a fim de ver o cura e confessarem-se com ele. Para isso, estavam dispostos a esperar em horas ou dias inteiros. Assim, o pequeno vilarejo de Ars tornou-se um grande centro de peregrinações. Com isso, o vilarejo, que não tinha possibilidades de atender tanta gente, teve que ir se transformando para atender a demanda da nova realidade. Os antigos donos de taberna passaram a ganhar a vida transformando suas tabernas em hospedarias, e depois, em hotéis. E Ars se tornou numa cidade por causa do Padre João Maria Vianney. Exemplo de vida e de doação. Padre João Maria Vianney fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos. Vivia em oração. Alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia para dar conta de toda a atividade que tinha como vigário. Dedicava tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível por eles. Quando recebeu herança por parte de seu pai, gastou tudo com os pobres. As almas aflitas encontravam em suas orientações o norte, a esperança e o consolo. Deveríamos ficar contentes por ver chegar o domingo, dizia o cura de Ars. Diríamos: hoje vou ocupar-me com o bom Deus. Depois de haver passado toda a semana sem quase pensar em Deus, é muito justo empregar o domingo para rezar a Ele e agradecê-lo. Ele visitava os seus paroquianos e os lembrava: o domingo é o bem do bom Deus. Com que direito vocês tocam no que não lhes pertence? Saibam que o bem que escapa jamais se aproveitará. O dia que vocês tiram do Senhor nunca mais vos trará proveito. As mulheres tinham sempre alguma ocupação em casa. O cura, porém, as advertia: deve-se fazer no sábado tudo o que se poderia fazer no domingo, e o domingo deve ficar livre de tudo o que pode ser feito na segunda-feira. João Batista Maria Vianney nasceu e foi batizado em 8 de maio de 1786. Desde a infância, manifestava uma forte inclinação à oração e um grande amor ao recolhimento. Muitas vezes era encontrado num canto da casa, jardim ou no estábulo,
rezando, de joelhos, as orações que lhe tinham ensinado, o Pai Nosso, a Ave Maria, etc. A França achava-se agitadíssima com os horrores da Revolução e como os sacerdotes estivessem exilados ou encarcerados, não foi possível a João Vianney encontrar um mestre, que lhe desse algumas instruções sobre as ciências elementares. Era natural, pois, que passasse a mocidade entregue aos trabalhos do campo. Entretanto João continuava as práticas de piedade com todo fervor e o pecado era para ele coisa conhecida só de nome. Fez a primeira comunhão numa granja, sendo que a perseguição religiosa não permitia o culto público nas igrejas. Amainado temporal da Revolução, Vianney achou um grande amigo e protetor, na pessoa do padre M. Balley, que descobrira na alma de João qualidades superiores, que deviam ser aproveitadas e cultivadas, para a maior glória de Deus. Se era grande o fervor, admirável a virtude do jovem Vianney, se melhor mestre não podia haver do que o padre Balley, tudo parecia desfazer-se diante de uma barreira, que se levantava insuportável na falta de inteligência do estudante. Não fora a persistência imperturbável do santo sacerdote, Vianney teria desanimado, diante das dificuldades, que se lhe afiguravam invencíveis. Com as orações e a caridade redobrada que dispensava aos pobres, Vianney alcançou a graça de poder continuar os estudos com algum proveito. Quando estava prestes a ser recebido no seminário, veio-lhe ordem de apresentar-se à autoridade militar de Bayonne. Foram baldados os esforços do padre Balley para obter isenção do serviço militar, para o protegido e pareciam aniquiladas de vez todas as esperanças. Vianney caiu doente e passou 14 meses nos hospitais de Lyon e de Roanne. Passado esse tempo, ninguém mais se lembrou dele para o serviço militar e só assim pode matricular-se no pequeno seminário de Verrières e mais tarde no grande seminário de Santo Irineu. Mestres e alunos eram unânimes em conceder a Vianney a palma quanto à virtude e santidade entre os condiscípulos. O preparo intelectual do jovem, porém, era tão deficiente, que os mestres não se viram com coragem de apresentá-lo para a ordenação. O vigário-geral do cardeal Fesch, Monsenhor Courbon, que em última instância devia decidir a questão, deu consentimento para que Vianney fosse admitido ao sacerdócio e o jovem teólogo recebeu as santas ordens a 9 de agosto de 1815. Vianney contava já 29 anos. Os primeiros 3 anos do sacerdócio passou-os na companhia e sob a direção do primeiro mestre e amigo, padre Balley. Este faleceu e a cura episcopal nomeou Vianney cura de Ars. O novo campo de ação era o mais ingrato possível. Ars era um lugar sem religião. A igreja deserta, os sacramentos não eram frequentados, o trabalho no domingo, a frequência de bailes e cabarés estavam na ordem do dia. A chegada a Ars é marcada pelo encontro com um jovem a quem disse. Vianney, vendo o estado das coisas, teve ímpetos de abandonar tudo. "Que vou fazer aqui?" exclamou. "Neste meio nada farei e tenho medo até de perder-me." Mas logo o seu zelo se lhe reanimou. Fixou residência na matriz e sua primeira ocupação era rezar pela conversão dos paroquianos. Desde a manhã à noite, com pequenas interrupções, ficava de joelhos diante do altar do Santíssimo Sacramento. Depois começou a procurar as famílias. Nas visitas lhes falava de Deus, dos santos, das coisas da religião. Se bem que a maior parte não lhe ligasse importância, um ou outro reparava na batina rota e velha, na modéstia e piedade, no aspecto austero e mortificado do vigário. Pouco a pouco o povo ficou conhecendo o pároco, cujas orações e mais ainda o exemplo, acabaram por franquear-lhe o caminho aos corações de todos. Alguns começaram a frequentar a Santa Missa. O número daqueles que acompanhavam o piedoso cura na recitação do Rosário, todas as tardes, crescia de dia para dia e depois de algum tempo, o Santíssimo não ficava nenhuma hora durante o dia, sem adorador. A comunhão frequente foi pelo santo cura introduzida na paróquia, com muita felicidade. Para as senhoras se fundou a confraria do Rosário e para os homens a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Tendo assim elevado a certa altura a vida religiosa na paróquia, Vianney passou a combater os abusos. O zelo de pastor dirigiu-se principalmente contra os cabarés, as danças e a profanação do domingo.
sem recorrer a meios rigorosos e ameaças, fazendo, pelo contrário, prevalecer a caridade, Vianney conseguiu que um cabaré após outro se fechasse. Quanto à dança, os espíritos se dividiram em duas correntes, uma a favor da campanha do vigário e outra contra. Veio a festa de São Sisto, padroeiro do lugar. O baile fazia parte integrante do programa dos festejos profanos. Fizeram-se os convites do costume. Mas a decepção dos moços foi grande, quando a hora do baile, nenhuma moça lá apareceu. E o baile não se realizou. Restava ainda restabelecer o domingo, em toda a sua dignidade. Tão frequentes, tão insistentes e persuasivas eram as exortações do vigário, a respeito do trabalho no domingo, que determinaram mudança completa no pensamento do povo, que em seguida, passou a observar, com todo rigor, o descanso dominical. Ars estava renovada. Os vícios já não existiam. Abusos foram extirpados. Todos queriam ser bons cristãos. Respeito humano era coisa desconhecida em Ars. Incorreria na censura pública quem não quisesse praticar a religião. Não se ouvia mais nenhuma blasfêmia, não existia inimizade alguma em Ars. Ao toque do Ângelus os homens se descobriam e interrompiam o trabalho, para rezar as Ave-Marias. O confessionário se via assediado, até altas horas da noite. Aos domingos a igreja estava sempre repleta, por ocasião das missas, das vésperas, do catecismo e do terço. Foi preciso o vigário alargar a matriz e construir novas capelas, como as de São João Batista, de Santa Filomena, de Etiomo e a dos Santos Anjos. Conhecendo a grande miséria das almas e os perigos em que se achavam as pobres órfãs, Vianney fundou na paróquia um asilo, a que deu o nome de Providência. Para as asiladas era um pai que sacrifícios não media, para que nada lhes faltasse. O segredo dos grandes resultados espirituais, na paróquia de Ars, estava unicamente na santidade do cura. Vianney era homem da oração e da penitência. A um colega que o visitou e dolorosamente se queixou do triste estado em que se achava, perguntou: "Rezastes entre lágrimas? Não é bastante. Jejuastes já? Deitastes-vos sobre o chão duro e tomastes a disciplina? Se ainda não o fizestes, não penseis ter feito tudo." O que a outros aconselhava ele o praticava. Levava vida de extrema pobreza. Dos pobres da paróquia era Vianney o mais pobre. Possuía uma só batina e esta cheia de remendos. O estado do chapéu era tal, que provocava o riso dos colegas. Vianney não possuía nada e nada guardava. E quanto bem não fez às órfãs, e aos pobres. A vida austeridade, em nada difere da vida cura de Ars, com a dos grandes eremitas do deserto do Egito. Quando muito, tomava 3 refeições cheias por semana, e que refeições! O cardápio não constava senão de umas ervas cruas, pão seco e água. O sono era um repouso de 2 horas apenas. Quando se tratava da conversão de um pecador, mais apertava o jejum, e a cama trocada pelo chão. A saúde de Vianney era fraquíssima. O santo sofria cruciantes dores nos intestinos, dores de cabeça violentas. 20 vezes esteve doente e 20 vezes se curou subitamente, fato que grande admiração causou aos médicos. Se com aquela santa vida agradava a Deus, tanto mais provocava as iras do inimigo, que o perseguia com toda a sorte de malefícios, chegando a ponto de fisicamente o maltratar. As influências diabólicas devem ser atribuídas também às calúnias, de que Vianney foi vítima. Tudo isso, porém, não conseguia roubar-lhe o contentamento íntimo e a alegria da alma. Nos últimos anos o organismo lhe denunciava um estado de fraqueza extraordinário. Quando rezava o terço na igreja, sua voz era quase imperceptível. No mês de maio de 1843 lhe sobreveio uma forte pneumonia, que lhe pôs em grande perigo a vida. Vianney pediu que lhe administrassem os santos sacramentos do viático e da extrema-unção. Aprovado pela expectativa da morte, o santo invocou uma grande padroeira Santa Filomena pedindo que o curasse, ainda que fosse necessário um milagre.
Santa Filomena, curou-o e consolou-o com sua aparição. Vianney possuía um grande amor ao Santíssimo Sacramento. Este amor, este fogo se manifestava nas visitas que fazia a Jesus na Eucaristia, nas alocuções e principalmente na Santa Missa. Quem o via celebrar, tinha a impressão do celebrante ver o próprio Nosso Senhor. Deste amor lhe brotava o culto aos grandes amigos de Deus, a São João Batista, a São José, a Santa Filomena, sua padroeira por excelência e a Santíssima Virgem. Daí também o zelo infatigável pela conversão dos pecadores. Vianney não era só pastor das almas de Ars. Deus quis que o pobre cura fosse o apóstolo universal do século. A santidade do pobre Vianney atraía as almas, que nas suas necessidades o procuravam, para ele se confessar e dele receber conselhos e conforto. Esta afluência durou 30 anos e só por uma intervenção sobrenatural pode ser explicada. As peregrinações a Ars começaram em 1826. De 1835 em diante, o número anual de peregrinos que procuravam o cura de Ars excedia 80.000. Eram leigos e sacerdotes, bispos e cardeais, sábios e ignorantes, que vinham ajoelhar-se-lhes aos pés. Em 1843 recebeu um coadjutor e os missionários diocesanos vinham de vez em quando lhe prestar serviços também. Inúmeros eram os milagres que se operaram na humilde casa do cura de Ars. Tão numerosas eram as curas, devidas à intervenção de Vianney, que alguém um dia lhe disse: "E senhor cura, basta que digais apenas, quero que estejas curado e a cura está feita." Vianney ouvia os doentes em confissão e dirigia-os à capela de Santa Filomena. Era lá que os milagres se efetuavam. Só Deus sabe quantas conversões se realizaram em Ars, quantas almas lá encontraram a paz desejada. Morte, a corpo incorrupto. Sem descansar um dia sequer, Santo Cura de Ars faleceu serenamente, consumido pelo cansaço. Era o dia 4 de agosto de 1859 e ele tinha 73 anos. Mesmo em vida, era tido como santo por todos. Após sua morte, passou a ser venerado por todos e seu túmulo virou centro de peregrinação. Por causa dos trâmites relativos à sua beatificação, seu corpo teve que ser exumado. Para a surpresa geral, foi encontrado incorrupto e hoje pode ser visto na igreja de Ars, que hoje é um famoso centro de peregrinação na Europa. São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI, no ano 1925. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia de sua festa passou a ser celebrado o Dia do Padre. Oração a São João Maria Vianney. Ó São João Maria Vianney, que confiança tinham as multidões em vossas orações! Vós não podíeis sair de vossa casa paroquial ou de vossa pobre igreja sem estar cercado de almas suplicantes que se dirigiam a vós, do mesmo modo como se dirigiriam ao próprio Jesus em sua vida mortal. E vós, bom santo, por vossas palavras cheias de eternidade, as excitáveis à esperança. Vós que sempre confiastes inteiramente no coração de Deus, obtende-me uma confiança profunda e filial em sua adorável providência. Que a esperança nos bens celestes encha meu coração de coragem e me ajude a praticar sempre os divinos mandamentos. São João Maria Vianney, rogai por nós.